Atos capítulo 4, do verso 5 ao 20, quando a perseguição se levanta. Então nós vamos agora ler esse texto. Repetindo aqui, a palavra de hoje está em Atos 4, do verso 5 ao 20, e o tema, quando a perseguição se levanta. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou parar aqui, eu não vou ler até o 20 não. Eu vou ler só até o 12, tá? Recapitulando, palavra de hoje, quando a perseguição se levanta. E o texto, Atos 4, do 5 ao 12, recapitulando, tá bom? Amados, olha só, se você for ler o que antecede, para você entender bem a palavra de Deus, primeiro você tem que orar. Estou te falando uma dica aqui de algo precioso na leitura da Bíblia, tá? Não importa quantos anos de vida cristã você tenha. Se você vai ler a Bíblia, primeiro você ora e diz: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me faz entender, compreender, me faz revelado aquilo que tu tens para a minha vida através da tua palavra. Primeira coisa. A segunda coisa, quando você está lendo um texto, é compreender o contexto, não é? Então, o texto mostra, não é, algo acerca da cura do paralítico que estava, não é? O coxo que estava, o paralítico, em uma das portas do templo chamada Formosa. Então, no capítulo 3, do versículo 2, diz assim, aliás, 1 e 2, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ora, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. A Bíblia diz que esse homem era coxo de nascença. E se você ler no capítulo 4, versículo 22, não é? Diz que ele tinha mais de 40 anos de idade. Ou seja, um homem que tinha uma deficiência há mais de 40 anos. E a limitação de movimentação dele era tão grande, não é? Que ele só chegava lá trazido pelas pessoas. Então o texto diz, o qual diariamente era levado até a porta do templo para ali esmolar. Então imagine que ele começou a ficar lá na porta do templo com, vamos supor, com 20 anos de idade. Ele estava ali há mais de 20 anos, porque o texto diz que ele tinha mais de 40. Então era um homem que era muito conhecido em Jerusalém. As pessoas viram ele envelhecendo ali, tornando-se um homem maduro. Há muitos anos chegando ali e recebendo o sustento através da caridade das pessoas, colocando algumas moedinhas. E aquele homem, então, tornara-se conhecido pelo seu estado miserável, não é? De ser alguém que esmolava. E a Bíblia diz que essa cura acabou resultando na prisão de João e de Pedro. Os dois foram presos pela causa do evangelho. O texto diz que estava todo o povo, um burburinho, um comentário só, sabe? Aquele momento extraordinário, o nome de Jesus sendo glorificado. E as lideranças em Israel dizendo assim, puxa vida, Jesus, o Nazareno, foi morto. E agora estão falando de novo no nome desse cidadão. Como pode? Quem é que está falando? Ah, João, é Pedro. E
que eles estão falando? Ah, porque houve uma cura grande, um negócio aí incrível. Qual foi? Ah, aquele coxo lá da porta do templo, lá da Porta Formosa. Ele agora é ex-coxo, não é mais. Ele estava doente e não está mais. Queridos, eu quero dizer para vocês, não é, que por essa motivação, aqueles dois acabaram sendo presos. O capítulo 4 começa dizendo isso, não é? Então, falavam eles ainda, o povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo por ensinarem eles o povo e anunciarem a Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000 convertidos. Vamos juntar as peças aqui. Quando o Espírito Santo sopra em Pentecostes, a palavra diz que quase 3.000 homens se entregaram para Jesus, fora mulheres e crianças. Agora, um grande milagre é feito, porque quando o Espírito vem, a gente é tomado de ousadia. Quando o Espírito vem, o medo bate em retirada. Quando o Espírito vem, a alegria do Senhor nos toma. Quando o Espírito vem, somos fortalecidos no Senhor. Amém? Era assim que Pedro e João e os apóstolos estavam se sentindo. Red Bull espiritual, fortalecidos em Deus. Eu tenho declarado aqui, todos os dias, o ano todo, 2020 é o ano do fortalecimento no Senhor. Pastor Luciano sabe disso, ele está aí, ó, né? Lu, viu? 2020 é o ano da força que vem de Deus. É uma palavra profética liberada que Deus está, sabe, liberando poder para o cumprimento dela constantemente, é diariamente isso. Eu quero dizer para você que foi na autoridade do Espírito Santo que caiu lá em Pentecostes, que aqueles homens estavam pregando às multidões, falando de Jesus, disseram ele morreu, disseram não, ele está vivo porque ressuscitou e nós o vimos subir aos céus para ficar à destra do Pai. Quem tem uma mensagem dessa, irmãos, não se cala. Quem tem uma mensagem dessa, o homem não pode calar. Quem tem uma mensagem dessa, sabe, de transformação, não dá para ficar preso aqui dentro. Você vai ter que colocar para fora. A boca fala do que está cheio, o coração. Lembra disso. Então eles começaram a pregar. E aí eles chegam no pátio do templo para poder, né, ir falar de Jesus. E quando chega lá, né, um coxo, mais uma vez ao longo de 10, 20 ou 30 anos, ele já tinha mais de 40 anos, diz o texto. E ele era conduzido pelas pessoas. Ele chega, está lá na porta do templo, com a sua cumbucazinha aberta ali, esperando uma moedinha. E João e Pedro chegam para ele e dizem, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que imediatamente eles apoiam aquele coxo. E o coxo começa a sentir a força vindo nos seus artelhos, sabe, no seu joelho, nas suas juntas. Ele começa a ver a força e, de repente, em segundos, aquele homem estava em pé, sobre suas pernas, sobre os seus pés. Um grande milagre da parte de Deus, pelo nome de Jesus, tinha acabado de acontecer. Não era alguém que estava passando um tempo usando, sabe, uma muleta ou um tempo com isso por causa de um acidente, não. Era um coxo de nascença. Há mais de 40 anos ele era coxo. Então, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, a palavra foi liberada e o sobrenatural aconteceu. E isso, é claro, para uma cidade todinha que conhecia aquele coxo, porque ele estava num lugar estratégico, queridos. Ele era um homem conhecido. Ele ficava na porta do templo chamada Formosa. E lá há muitos e muitos anos. Então, quando toda a cidade toma conhecimento, isso gera um grande ajuntamento. Deixa eu te falar. Quando você tem um grande ajuntamento, que você está cheio, é de Deus, você vai falar dele. Um grande ajuntamento agora está diante de Pedro e de João. Pedro abre a boca mais uma vez, fala para aquela multidão. E o texto diz que naquela hora o número passou para quase 5.000. Então, foram aproximadamente mais 2.000 almas, porque no texto de Atos 2, 3.000 se converteram. Agora quase 5.000. O texto diz, né? Subindo o número de homens a quase 5.000, fora mulheres e crianças. Aí a Bíblia diz que isso deixou a liderança dos religiosos, sabe, do sumo sacerdote, dos fariseus, os deixou, sabe, indignados.
E eu quero te dizer que a religião não coloca o homem perto de Deus. O que coloca o homem perto de Deus é o caminho dele, que é Jesus. Às vezes você pode estar cheio de religiosidade, mas não está vivendo o caminho que é Jesus. Você pode estar cheio de religiosidade, mas não está sendo cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aqueles homens, então, irados, indignados, não é? Querendo controlar tudo, mandaram prender a Pedro e a João. No outro dia, agora sim eu cheguei no texto que a gente leu. No outro dia, eles mandam tirar Pedro e João do cárcere. E coloca diante das lideranças, olha os nomes aqui. Anás, que era o sumo sacerdote, depois Caifás, João, Alexandre, todos da linhagem do sumo sacerdote. Manda colocar essa turma todinha, mais outras lideranças de Israel, lideranças religiosas. Colocaram Pedro e João na frente deles e disseram, verso 7, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? E aí, gente, só esse versículo 8 já dava para pregar o restante do tempo que eu tenho aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, ei, para falar do Senhor, tem que estar guiado por ele. Para falar do Senhor, tem que deixar o Espírito Santo soprar. A palavra diz, a alegria do Senhor é a minha força. A palavra diz que o amor de Deus lança fora o medo. A palavra diz, sabe, que nós precisamos todo dia estar com o nosso altar, que é o nosso coração, aliançado com ele. O fogo arderá continuamente sobre o altar e cabe ao sacerdote, sabe, limpar, tirar as cinzas do dia anterior e colocar azeite para o dia que se inicia. Hoje o sacerdote sou eu, o sacerdote é você, o sacerdote somos nós. E cabe a nós todos os dias, pela manhã, tirar as cinzas do dia anterior e colocar um novo alimento espiritual. É cheio do Espírito Santo que você vai pregar para a sua família. É cheio do Espírito Santo que você vai continuar vivendo a vontade de Deus na adversidade. É cheio do Espírito Santo que você terá autoridade, ousadia para falar no nome dele. É cheio do Espírito Santo que você não vai se calar quando uma oportunidade surgir para dizer o que Jesus fez na sua vida. Sabe? Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, João e Pedro. Mas Deus já havia colocado palavras na boca de Pedro. Então Pedro abre a boca naquele momento e começa a falar. Interessante que Pedro, quando ele está falando, queridos, ele vai dizer muito claramente, nós liberamos cura e poder através do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês rejeitaram. O verso 11, ele diz, este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, mas que se tornou a pedra angular pela vontade de Deus. Ei, ali estava a liderança religiosa de todo Israel. Eles eram os construtores daquele tempo. Mas Isaías já tinha dito que ele seria rejeitado e dele não faríamos caso algum. Então os religiosos rejeitaram para cumprir a profecia. Mas Deus o recebeu como seu filho. Deus o recebeu como o presente que ele havia enviado. Deus o declarou sobre ele. E ele, ao vir à terra, ele disse, em tudo eu faço a vontade do meu Pai, inclusive se entregar para a morte, porque como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Como cordeiro mudo, ele, hora nenhuma, reclamou do seu sacrifício. Ao contrário, estando lá crucificado, disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi essa a mensagem de Pedro, uma mensagem direta, uma mensagem clara, uma mensagem do Evangelho vivo, uma mensagem do poder de Deus, porque era isso que estava sobre ele, a autoridade do Espírito Santo, o poder do Espírito estava no revestimento das palavras, no toque, na direção do nome de Jesus Cristo, direção para falar, para pregar, para curar, para libertar, porque nesse nome há poder. E agora eu quero concluir com o verso que é a chave dessa parte de hoje. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tem um louvor muito lindo dos nossos dias, que é Em Teu Nome, cantado pela Gabriela Rocha e pelo Gabriel Guedes. Tem também pelo André Aquino, aliás, Gabriela e André Aquino. Lindo, lindo, eu recomendo você a escutar. Aliás, daqui a pouco eu vou colocar esse louvor.
Sabe? E eu quero dizer para você nesse momento, nesse nome tem poder. Tem poder no nome de Jesus, tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para fortalecer. Agora, se você só vai falar desse nome com unção, com autoridade, conforme a medida da tua experiência nele. Pedro estava dizendo e ninguém conseguia calar Pedro, porque ele tinha visto Deus usando. E não era nada dele, porque Pedro não fazia nada disso antes. Era agora, ao declarar o nome de Jesus pelo revestimento do Espírito. O Espírito Santo veio sobre eles, encheu do Espírito. E agora ele podia falar de Jesus Cristo com a autoridade, em que os céus iriam dizer sim e amém. Qual é a tua experiência com o Espírito Santo? Qual é a tua experiência no poder de Deus? O que Jesus já fez na tua vida, meu irmão? O que Jesus já realizou, sabe, na tua família, no teu lar, no teu coração? Do que ele já te tirou? Qual foi a lamação de pecado que ele te tirou? Qual foi a obra que ele já fez na sua vida? Tá lembrado agora? Tá lembrando? Então, fale na autoridade dessa experiência. Fale na autoridade daquilo que ele já fez, do que ele já operou, do que ele já te curou, do que ele já te libertou. E é nessa autoridade, naquilo que você tem vivido na experiência dele, que você vai falar do nome de Jesus e não te calar. E eles concluem dizendo, em nenhum outro nome há, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem em lugar nenhum. O nome acima de todo nome é o nome bendito de Jesus. Não era o nome do rei, sabe? Não era o nome do imperador de Roma, não era o nome do governador da Judéia, não era. Era o nome de Jesus Cristo. O texto é lindo e em nenhum outro nome. Em nenhum outro nome nós podemos, sabe, glorificar. Toda a honra, toda a glória seja o nome dele. Nessa manhã, eu nem entrei na parte do tema propriamente, quando a perseguição se levanta. Essa parte vai ficar para outro dia, que é a sequência do texto, tá bom? Mas eu quero dizer para você nesse instante, que encheu Pedro de autoridade foi estar cheio do Espírito Santo. E eu comecei lendo Salmo 34, verso 18, que Deus, ele habita, ele ama, ele se aproxima num coração quebrantado e contrito. Se quebrante diante do Senhor e o Espírito Santo vai te tomar. Se quebrante diante do Senhor e o Espírito Santo vai te preencher. Vai haver unção transbordante para falar do nome dele e não se calar. Para orar e presenciar o sobrenatural acontecendo. Que o Senhor te encha de autoridade. Que a experiência nele seja cada dia mais profundo. E que viver a novidade dele possa tocar a minha vida e a sua vida. E aqueles que estão em nosso redor sejam marcados, porque aquela multidão foi marcada. Naquele dia, aproximadamente mais 2.000 vidas foram alcançadas pelo relato, o testemunho do poder de Deus. Um testemunho do qual nós não podemos nos calar. Amém? O Senhor te leve a uma experiência profunda nele, através do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu agora prometi a vocês, em seu nome, eu vou orar, tá? Mas agora não. Eu vou orar daqui a pouco. Aqui. Escuta só que lindo. Em seu nome, André Aquino com Gabriela Rocha. O nome dele é acima de todo o poder. Em nome de Jesus, cadeias vão quebrar. Aleluia. Ele tem toda a autoridade.
Canta comigo agora. E vem seu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Só no nome dele, queridos. Só no nome deles. Deixa eu botar o coro aqui. Aleluia. Adora a igreja. Adora. Você se chama. Ele tem poder para cadeias cantar. Aleluia, Jesus. Aleluia. O nome dele tem poder. Nós vamos orar agora, queridos, com a autoridade da palavra do Senhor. Pai, eu quero te render graças, ó Deus, porque a tua palavra é viva e ela é a manifestação do poder de Deus, ó Pai. A tua palavra diz, Senhor, que naquela manhã, depois que foram tirados do cárcere, Pedro e João tinham vivido experiências profundas no nome de Jesus. E a Bíblia expressa em dizer que Pedro estava cheio do Espírito. Então ele abre a boca para falar daquilo que ele conhecia, daquilo que ele estava vivendo, ó Pai. Senhor, eu declaro nessa manhã que vendo o teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está participando desse culto ao vivo e dos que assistirão depois, ó Pai, que a manifestação do poder de Deus venha sobre cada um, conforme a experiência daquilo que estão vivendo em Cristo, ó Pai. No teu nome tem poder, poder para curar, poder para alegrar, poder para fortalecer, poder para salvar, poder para testemunhar. Tem poder no teu nome, ó Pai. Que a visitação da tua presença marque vidas e mude histórias, ó Pai. Que sejamos incendiados pela tua presença, Senhor. Deus, eu oro e entrego nas tuas mãos, ó Pai, para que nós possamos viver um dia totalmente guiado por ti, ó Pai. Que testemunhar de ti seja algo natural, espontâneo, seja tão automático, ó Deus, porque o Espírito já nos guiará em todo o tempo, ó Pai. Deus, nós oramos, ó Pai, e declaramos. É o teu nome que está aqui e aqui. O teu nome está na mente e no coração. E por estar tão vivo nesses lugares, também vai sair por aquilo que falamos. A boca fala do que está cheio o coração. Eu quero, ó Deus, estar sempre cheio da tua presença em mim. E declaro isso na vida dos meus irmãos. Que nós possamos viver um dia debaixo da autoridade do nome dele, guiado por ele, dirigido para ele, para todo bom propósito que ele já determinou. Eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.